não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Quando, muitos anos atrás, eu li um livro de um autor marxista, Lucien Goldman, em que ele dizia o seguinte: a maior parte dos especialistas, até hoje, não viram em Kant senão um puro teórico do conhecimento, no máximo um filósofo sistemático dos valores, que bem exprimiu na ocasião, que de fato exprimiu em ocasiões, em alguns breves trabalhos, sua opinião sobre a Revolução Francesa, a paz eterna, a sociedade cosmopolita, etc., mas para o qual essas questões representavam problemas subordinados à margem da sua atividade filosófica. Então, o Lucien Goldman empreende nesse livrinho, que eu considero brilhante, apesar das limitações intrínsecas da análise marxista, a ideia de que toda a filosofia do Kant gira em torno da ideia de comunidade humana. E eu acho que a tese é inteiramente correta, embora não tenha sido explorada em todas as suas implicações. Eu vou ler aqui o artiguinho que eu publiquei essa semana e acrescentar alguma coisinha, e depois eu gostaria de que vocês lessem comigo esses excertos, esses trechos que eu tirei de um dos escritos do Kant, que são significativos para o assunto, que é a ideia de uma história universal com propósito cosmopolita. Mas vamos lá. O artigo chama Para Compreender Kant. Kant escreveu em 1762, aspas, eu me veria a mim mesmo como mais inútil do que um simples trabalhador manual, se não acreditasse que esta ocupação, a filosofia, pode acrescentar valor a todas as outras e ajudá-las a estabelecer os direitos da humanidade. Note que a expressão direitos da humanidade é uma coisa que até o século XVIII era totalmente desconhecida e que entra em circulação exatamente com os filósofos iluministas, dos quais o Kant será, no fim das contas, o principal. Homem de maturação lenta, aos 38 anos ele descobria o que viria a ser a meta constante do resto da sua vida. Aspas, estabelecer os direitos da humanidade, fecha aspas, demolir a autoridade da tradição e do hábito, criar a sociedade racional governada por um Estado racional, educador de seres humanos racionais, prontos a agir sob o ditame de regras universais, em vez de seguir seus instintos como os animais, ou seguir os padres como um camponês medieval. Tudo o que ele fez desde o momento daquela declaração de princípios foi para servir a esse objetivo, ao qual mesmo os feitos filosóficos mais notáveis que ele realizou ao longo do caminho se subordinam como meios para um fim. Ele acreditava que esse fim não somente era desejável, mas ele estava inscrito na própria evolução histórica da humanidade como meta final a que tudo tendia de maneira tortuosa e problemática, mas constante e irreversível. É este o assunto deste escrito que nós vamos ler daqui a pouco. Quando ele reconhece que os seres humanos podem falhar em atingir essa meta, ou seja, que ele não via nela uma coisa fatal, ele deixa claro que nenhuma outra existe. Entre a sociedade racional kantiana e a barbárie, tertium non datur. Não há uma terceira alternativa. A obra filosófica de Kant, no seu conjunto e nas suas partes, se dirige invariavelmente à consecução de metas que afetarão toda a sociedade, toda a cultura, toda a política, a moral, a religião, o direito, a educação, as relações familiares, a vida humana, enfim, na sua totalidade. Kant não foi de maneira alguma um pensador isolado, extramundano, desinteressado, envolvido em abstrações que só atraem um número insignificante de estudiosos especializados.
tanto quanto Platão, Lutero ou Karl Marx, foi um reformador da humanidade, um reformador do mundo. Foi isso que ele quis ser e foi isso que ele se tornou. Nada do que ele escreveu e ensinou pode ser compreendido fora desse projeto grandioso ou, se quiserem, megalômano. O que pode encobrir essa realidade ao ponto de torná-la inapreensível são três fatores. Na maior parte das suas obras, Kant faz uso de um vocabulário especial tão inusitado e de uma linguagem tão abstrusa que parece empenhado antes em limitar o círculo dos seus leitores às dimensões de uma seita esotérica do que em influenciar o público maior. 2. Algumas partes especiais da sua filosofia são tão complexas, tão dificultosas e tão brilhantemente realizadas que tendem a aparecer como monumentos isolados, remetendo a um discreto segundo plano os objetivos mais amplos a cujo serviço foram construídos. Por isso mesmo, muitos estudiosos do kantismo, e entre eles alguns dos mais competentes, tenderam a descrever a estrutura do pensamento de Kant, tomando esses monumentos como centros articuladores do conjunto. Reduzindo tudo mais à condição de opiniões periféricas ou mesmo a episódios de valor puramente histórico-biográfico. Isso aqui é uma coisa notável, quer dizer, eu tenho um bocado de livros sobre o Kant, eu li um bocado deles, e, em geral, é o seguinte, o pessoal fica tão impressionado com a crítica à razão pura que toma esse livro como o centro de tudo. Então, tem a crítica à razão pura, é o centro e o topo, em volta tem as outras duas críticas, a crítica à razão prática e a crítica do juízo, e em volta você vai tendo como círculos concêntricos que vão se afastando cada vez mais do centro até chegar lá nas opiniões políticas, né? E eu verifiquei o seguinte, com relação a esses tópicos da teoria do conhecimento, etc., o Kant mudou de opinião muitas vezes. Porém, com relação aos seus objetivos políticos fundamentais, ele nunca mudou. O que ele afirmava no começo é o que ele vai afirmar no fim. Algumas das suas últimas obras, ele vai voltar ao mesmo ponto. Eu digo, então você tem um elemento constante e outros elementos mutáveis. Como é que você vai tomar os mutáveis como se fossem o centro da coisa? Você vê que até muitas das teses que ele apresenta na Crítica da Razão Pura, ele, no fim da vida, no chamado Opus Póstumo, uma obra póstuma, que só foi publicado mais recentemente, ele relativiza ou atenua muitas das teses da Crítica da Razão Pura, tá certo? Mas, com relação aos seus ideais políticos, ele não muda uma vírgula. É o que ele decidiu ali aos 38 anos de idade, é o que ele vai continuar para sempre. Então, contra esses três fatores, resta o fato incontestável de que o próprio Kant proclamou repetidas vezes, até a extrema velhice, os mesmos objetivos gerais, constantes e finais que o inspiravam. Nenhuma interpretação engenhosa de uma filosofia deve obscurecer o modo como o próprio filósofo a compreendia. É verdade que esses objetivos aparecem somente em escritos menores, e não nas obras-primas, como a Crítica à Razão Pura, a Crítica à Razão Prática e a Crítica do Juízo. Mas o fato de que Kant continuasse a reiterá-los ao longo do tempo, faltou o aqui, droga. Não, reiterar ao longo tempo, perdão, não faltou nada. Longo tempo depois da publicação dessas obras, mostra que ele jamais perdeu de vista as metas que desejava alcançar. Nem muito menos se deslumbrou com os seus sucessos parciais, ao ponto de permitir que eles por si tomassem o lugar da ambição maior. Esse é um ponto absolutamente fundamental. Quer dizer, existe um elemento constante que são os objetivos maiores que ele pretende alcançar na reforma da humanidade. E existe uma série de pontos de detalhe que ele aprofunda, às vezes aprofunda com, vamos dizer, de uma maneira tão dedicada e tão engenhosa, como por exemplo no caso da Crítica à Razão Pura, ele parou 10 anos tudo para examinar aquele ponto. Ele ficou 10 anos sem publicar nada e daí publicou a Crítica à Razão Pura. Quer dizer, isso deu um trabalho miserável. Mas isso não quer dizer que a Crítica à Razão Pura seja o objetivo e tudo mais seja um enfeite. Ao contrário, eu acho que eu posso demonstrar que todos os problemas tratados na Crítica à Razão Pura são dificuldades que ele viu no curso de realização do seu projeto de humanidade. Quer dizer, se é para fazer isso, precisamos resolver este, mais este, mais este, mais este problema. E ele era um homem muito dedicado, então, por mais complicado que fosse o problema, ele não fugia dos problemas, não fugia das dificuldades,
Então, dedicou 10 anos a esses problemas da teoria do conhecimento. Bem ao contrário, se ele concedeu longa e concentrada atenção a determinados problemas específicos, não foi porque tivesse desviado dessa ambição, mas porque entendeu que esta não poderia ser realizada no mundo histórico-social sem que esses problemas fossem resolvidos antes. Quando, no empenho de submeter o destino humano ao império da razão, ele se dedica ao exame crítico desta última e de suas limitações, em vez de exaltar acriticamente as virtudes da potência racional, ele mostra apenas que é um guerreiro sério que não entra em combate sem ter avaliado meticulosamente as possibilidades e limites do equipamento bélico que carrega. Ou seja, o objetivo dele, como ele proclamou num escrito que se chama Resposta à Pergunta que é o Iluminismo, é a humanidade racional. Quer dizer, o ser humano se desligar da superstição, das tradições, das crenças, etc., e desenvolver a sua razão. Depois vamos examinar isso com mais cuidado. Porém, como poderia ele propor o império da razão sem estudar primeiro os limites do conhecimento racional? Quer dizer, é evidente que qualquer comandante militar, ao iniciar uma batalha, ele tem que saber fazer o repertório do que dá para fazer e do que não dá para fazer, tá certo? E limitar o seu objetivo justamente para que ele se torne realizável. E este foi o empenho do Kant na crítica racional pura, quer dizer, limitar as ambições do conhecimento racional a um domínio onde elas pudessem se realizar em vez de ficar como meros sonhos. Então mostrou apenas que era um homem realista, que não ia propor as coisas sem, não ia matar a cobra sem mostrar o pau, não ia propor uma coisa que lhe parecesse irrealizável. No entanto, nós veremos mais tarde, não nesta aula, numa outra, que ao propor o objetivo da humanidade racional, ele se preocupou muito em examinar as possibilidades e limites da própria razão em si mesmo, mas ele jamais sondou as consequências previsíveis da realização do seu ideal. Ele parece absolutamente cego para as consequências que o ideal, tal como ele desenhou, desencadearia fatalmente caso fosse realizado, como de fato veio a realizar. É nesse sentido que eu digo que nós vivemos num mundo kantiano. O ideal kantiano foi e está sendo realizado, quase que integralmente. Então isso quer dizer que a influência de Kant foi muito além do domínio filosófico propriamente dito, penetrou fundo, vamos dizer, na política, na moral, no direito, sobretudo. E hoje nós praticamente vivemos dentro de um mundo kantiano, cujas manifestações, vamos dizer, as mais distantes, as mais remotas, mostram, quando bem examinadas, a sua raiz kantiana incontrovertível, né? E é esse justamente o nosso assunto aqui. Eu espero que dê tempo da gente fazer tudo isso e, idealmente, que dê tempo de escrever tudo isso, além de explicar na aula. Se não der tempo de escrever, pelo menos está dito aqui e a mensagem não vai ser esquecida. E quando ele restringe o alcance da razão, em vez de estendê-lo até o infinito, não faz senão concentrar as forças do seu exército em vez de dispersá-las. É precisamente o que o seu contemporâneo Napoleão Bonaparte aprenderá a fazer no campo de batalha. Era característico da estratégia tática de Napoleão concentrar todas as forças num ponto único, em vez de dispersar, né? De todos os reformadores do mundo, Kant foi talvez o mais sutil e engenhoso. Evitando dirigir-se à massa popular, restringindo seu público aos intelectuais highbrow, salvou-se de ataques grosseiros que nunca faltaram a Lutero e Marx, e se impôs ao mundo como uma aura de respeitabilidade inatacável, como uma divindade misteriosa e distante. Você vê, Karl Marx tem todo um trabalho que ele considera científico e tal, mas ao mesmo tempo, não pode esquecer que ele era fundador, o líder da primeira Internacional Comunista, quer dizer, ele era um militante, um ativista, no fim das contas. Ele organizou todo o movimento, e nesse sentido, ele tinha que ter, vamos dizer, contato com a massa popular direta, não era uma população de acadêmicos. O Kant fez o contrário, só falou com acadêmicos, só com intelectuais de alto nível, e embora tenha alguns escritos que, pelo seu conteúdo, são mais populares, ele não se dirigia ao público maior. Um detalhe importante
que mostra até que ponto esse homem era esperto. Ele lecionou na faculdade de Königsberg por muitos anos, ele nunca lecionou a sua própria filosofia, nunca. Né? Quer dizer, nem para os alunos ele dizia isso. Ele só publicava nos livros e conversava com o círculo de intelectuais. Para os alunos, ele lecionava astronomia, matemática, física, qualquer outra coisa. E evitava usar a faculdade como um instrumento de divulgação das suas ideias. Parece assim que ele não queria realmente uma divulgação muito grande, ele queria uma influência em profundidade exercida sobre a elite intelectual e só. Né? E isso acabou se revelando muito mais eficiente do que qualquer movimento popular. E, sobretudo, o poupou de ataques mais popularescos. Né? O que também aconteceu, por exemplo, no nosso século, acontece isso com René Guénon. René Guénon só fala com uma elite, então ele fica a salvo dos leitores imbecis, evidentemente, coisa que Karl Marx nunca ficou, recebeu, vamos dizer, ataques despropositados desde o início também. Alguns ataques muito sérios da parte de homens de ciência, como o Eugen von Böhm-Bawerk e outros, mas também, ao mesmo tempo, houve muita polêmica rasteira em torno dele. E isso em torno de Kant nunca aconteceu, como não aconteceu também em torno do René Guénon. Só no Brasil aconteceu, né? No Brasil aparecem uns fulaninhos falando de René Guénon, que não entende absolutamente nada. Aparecem uns Caio Rossi. Então, de repente, no Brasil, como eu comecei a falar do assunto, e eu, lamentavelmente, eu preciso escrever para jornal, porque eu vivo disso, afinal de contas, né? Então, evidentemente, a gente desperta, né, milhões de mosquitos e baratas, tá entendendo? Que começam a atrapalhar, embolar o meio de campo. E o Kant se livrou disso perfeitamente, né? Eximindo-se de expor a sua filosofia, até mesmo na faculdade, e limitando ao que ele parecia o público de mais alto nível. Por isso mesmo que essa influência kantiana ela virá sempre por cima. Tá certo? E quando ela chega na esfera popular, quando ela chega a afetar a vida das pessoas, a origem remota já desapareceu. Ninguém sabe que foi o Kant que começou aquilo. Então, ele fez aquele negócio do Ronald Reagan, você pode conseguir tudo que você quiser, contanto você não faz questão de levar o mérito. Se a gente diz para as pessoas, sabe quem está por trás do movimento gay? Foi o Kant. Né? As pessoas jamais vão desconfiar disso e vão achar que ele está louco, que isso é teoria da conspiração. Né? Mas não só o movimento gay, mas muita coisa que está entrando em discussão na legislação hoje em dia começa com Kant, tá certo? Às vezes não diretamente, não que ele tenha proposto isso, mas ele cria um método, um tipo de enfoque que vai gerando essas coisas ao longo do tempo, sem que as pessoas atinem com a origem. Né? No mínimo, você pode dizer que tem certas ideias que circulam hoje que sem o Kant não teriam sido possíveis. Por toda essa teoria de gênero, isso aí é puro Kant. Né? Mas, sobretudo, tratando os seus ideais não como verdades dogmáticas, e sim como fontes de problemas. Quer dizer, ele jamais se esquivou de enfrentar as dificuldades que os seus ideais poderiam suscitar. Né? Só que eu acho que ele se limitou às dificuldades intrínsecas, dificuldades lógicas, e nunca examinou a questão histórica das consequências. Isso eu procurei, pode ser que esteja. Eu não li o Kant inteiro, eu li um bocado de Kant, mas não inteiro. Pode ser que em algum lugar ele tenha discutido isso. Se alguém achar, por favor, me avise, mas eu nunca vi. Assim como fonte de problemas, contradições e dificuldades sem fim, permitiu que sua influência se alastrasse para muito além do grupo de aderentes explícitos e se espalhasse anonimamente por toda parte, até adquirir aquilo que Antônio Gramsci sonhava obter para o Partido Comunista, o poder onipresente e invisível do imperativo categórico. Até hoje eu me pergunto por que Antônio Gramsci, quando escreveu isso, ele usou essa expressão tão caracteristicamente kantiana que é imperativo categórico. Será que ele percebeu que o Kant estava exercendo aquele tipo de influência que ele desejaria que o Partido Comunista exercesse? Parece que sim. Alguma coisa disso ele deve ter percebido. Precisaria rastrear. Faz muito tempo que eu leio Antônio Gramsci, já parei de ler há muito tempo, não me lembro se
Precisaria rastrear ali, ver as referências dele a Kant e ver se ele percebeu alguma coisa desse tipo. É possível que sim. Veremos isso mais tarde. Agora eu queria ler aqui com vocês alguns excertos deste escrito de Kant, onde ele expõe alguns aspectos do seu ideal, o seu plano de conjunto. Quer dizer, num artigo anterior, onde eu chama ambição filosófica, eu disse exatamente que não existe filosofia modesta. Quer dizer, nenhum filósofo filosofa só para resolver algum problema técnico de filosofia, algum problema da área profissional. Tá certo? Pelo menos todos os grandes filósofos, eles têm planos de enorme envergadura. Tá certo? E eles vão dizer, a ação dos filósofos, assim como a dos santos, dos profetas, etc., etc., opera num nível que às vezes escapa ao horizonte de consciência da população. Quer dizer, aquele negócio que dizia o Augusto Comte, que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. É verdade, mas às vezes o filósofo está tão distante no tempo que você não sabe de onde apareceu aquilo. E somente, vamos dizer, uma elite de estudiosos muito interessados na coisa é que vão rastrear isso. Frequentemente, existe a expressão do James Billington, as linhas de significado que atravessam esses séculos, né? Cria-se determinados conceitos que têm e certas palavras ali são imantadas de determinado significado e aquilo se repete, repete, repete e amplia ao longo dos séculos. Esse é um estudo extremamente difícil de fazer. Em geral, no Brasil, o pessoal não é capaz de distinguir isso do analogismo. Quer dizer, ele vê um sujeito dizer uma coisa no século XX, vê outra dizendo uma coisa parecida no século XIII, ele já acha que é a mesma coisa e começa a adivinhar, às vezes até, intenções ocultas e aí verdadeiras conspirações por trás da coisa. Isso aí é a inabilidade. Quer dizer, para você estudar uma linha de significado ao longo do século, você precisa saber quem leu o quê. Você precisa saber qual informação chegou até a orelha de quem. Não é só porque o sujeito pensou uma coisa parecida. Tem gente que pode ter ideia parecida sem nunca ter ouvido falar um do outro e sem ter tido sequer o acesso a um meio social comum no qual aquelas ideias circulavam. Por exemplo, você pode... alguém soltou uma ideia num determinado meio, você não ouviu falar do sujeito, você não sabe quem é ele, mas você teve o contato com aquele meio social, então através dali você absorveu indiretamente. Então, tem essas duas hipóteses, quer dizer, ou a informação chegou diretamente ao indivíduo ou chegou indiretamente através de um determinado meio social. Se não houve isto, então você está no campo da mera coincidência. Né? E no Brasil, até hoje, todo mundo que se... Isso é uma coisa assim horroroso você ver isso, porque eu publiquei alguns artigos e dei umas aulas, fiz umas conferências, mostrando a unidade de certos processos político-culturais, tá certo? Imediatamente inspirei um montão de idiota a fazer a mesma coisa. Né? A gente não dei um mau exemplo, e daí qualquer um acha que pode fazer isso. Então começa a descobrir conexões e elos e semelhanças, etc. E isso aí vira realmente a teoria da conspiração. Né? A distinção entre uma coisa e outra é exatamente essa, quer dizer, você não adianta você tentar descobrir, adivinhar elos ou intenções ocultas por trás das coisas. Né? Se você já pensa assim, intenção oculta, eu digo muito bem, não existe intenção oculta cujo autor não a tenha revelado para ninguém. A não ser que está tão oculta que nem ele percebeu. Né? Mas daí você entrou já no perigoso campo da galhofa, como dizia Stanislau Ponte Preta. Né? Uma intenção pode ser oculta para determinada parte do público, mas não para todo o público. Se estiver oculta para todo mundo, então o indivíduo está esperando agir por telepatia. Mas quando eu digo que por trás de toda a obra do Kant existe uma intenção e um plano, é por quê? Porque ele expôs o plano. Né? Se as pessoas não viram, foi porque não quiseram. Por quê? Tiveram a sua atenção atraída para certos aspectos mais elegantes e majestosos da filosofia do Kant e negligenciaram esta parte. Tá certo? Mas não quer dizer que a intenção fosse tão oculta que ele nunca tivesse falado para ninguém.
Então, investigar essas linhas de significado é uma coisa e tentar adivinhar intenções ocultas e planos secretos é outra completamente diferente. Embora o público brasileiro em geral, que não tem prática dessas coisas, confunde uma coisa com outra. Então, foi por esses métodos que chegaram à conclusão de que eu sou um agente islamocionista, né?